14 horas, horário de Brasília. Vamos para a nossa segunda live da jornada. Vamos falar hoje, agora, né? Já falamos sobre CARS de manhã e agora vamos falar mais um pouco. Só que agora mais da parte teórica. Sejam todos bem-vindos. 14 horas eu marquei porque dentro do horário da tarde eu sei que é o que a gente mais, assim, tem. A maioria das pessoas ainda tem uma folguinha, né? Então sejam todos bem-vindos. Estou recebendo bastante pergunta lá na caixinha. Continuem mandando, porque as lives de quinta e sábado vão ser só para tirar dúvidas de vocês. Eu vou montar ela com a sequência das perguntas, tá? Com certeza algumas já vão ser respondidas ao longo das lives, mas lá a gente faz tipo uma revisão e continua falando. Boa tarde para todos vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta também hoje que esteja com o assunto que a gente vai falar, por favor, deixem nas perguntas, que aí no final eu sempre acabo a live e volto para responder as perguntas que estiverem aqui hoje, tá? E o tema da nossa aula hoje é: por que eu devo treinar CARS? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Põe um joinha aí para mim. Se vocês puderem, compartilhe essa live, né, com os amigos de vocês que talvez possam se beneficiar desse conteúdo também, porque ele só vai ficar até amanhã de manhã. Depois eu vou tirar essa live do ar. Boa! Acabando a live aqui, eu vou tirar a live prática, mas amanhã a gente vai ter outra com exercícios diferentes, tá? E eu vou explicar tudo amanhã. Por quê? Né? O nosso corpo, ele é tridimensional, então as nossas articulações se mexem em vários movimentos, né? Em vários planos, e a gente pode explorar isso muito bem com o CARS, tá? Boa tarde para todos vocês. Quem aqui já faz CARS? Dá um joinha aí para mim, coloca aí para mim enquanto o pessoal entra. Quem já conhece o CARS e faz o CARS, me dá um joinha. Quem não conhece CARS, está tendo contato pela primeira vez hoje de manhã ou agora, entendendo o que é, põe uma mãozinha assim, ó. Aquela mãozinha de pare. Vamos ver. Tá começando agora. Não, quem faz é joinha. Quem não faz é mãozinha pra cá. Boa, a Lara já colocou 2. Muito bom. Ai, gente, eu sou, assim, apaixonada por CARS. Já virou um vício, não consigo mais acordar e não fazer. E eu espero que... Tem algumas pessoas aí que fazem joinha, que eu sei também que já o bichinho do CARS já picou. E se você tá aqui conhecendo pela primeira vez, pode ter certeza que você vai estar entrando em contato com uma ferramenta maravilhosa e importantíssima para o cuidado das suas articulações. É assim... super necessário. E aí eu vou explicar o porquê hoje, né? Que você deveria treinar esse CARS todos os dias. Quem tá aqui já vai reforçar, tipo, não vou parar mesmo. A Lu hoje me deu um depoimento maravilhoso, assim, eu fiquei feliz, tá lá no meu stories. Ela, obrigada por permitir eu compartilhar esse stories, porque às vezes vai muito além da articulação, né? Como ela falou, até a fibromialgia dela melhorou com o CARS, né? Não conheço estudo sobre isso, mas se a pessoa tá falando, né? Eu acredito muito, porque eu acredito em todo esse poder que tem da conexão da articulação, sobre, por exemplo, mães que ficam com desconforto, né, em punho, em coluna, em quadril, por conta da gestação, de carregar bebê pequeno. Então, gente, para idosa, eu vou falar tudo isso, né, e muito mais aqui na live de hoje. Se vocês estão me vendo e vocês quiserem, tipo, diminuir as perguntas, né, o escrito, é só tocar no meio da tela que acaba abaixando as perguntas. Mas, como eu disse, façam as perguntas de vocês e eu vou responder no final. Então, acho que já dá pra gente começar, tá? Por quê? Porque às vezes eu falo muito sobre CARS, né, nos meus posts, nos meus stories, e às vezes as pessoas não sabem direito ainda o que é, né? Não entendem o para que serve e eu vou explicar então todos os passos, e eu tô fazendo essa semana inteira de vivências pra gente entender mesmo e colocar essa ferramenta no nosso uso
pessoal do dia a dia e no uso com os nossos clientes também, né? Antes de falar para vocês o por que eu devo treinar CARs, eu vou falar para vocês o que são CARs, né? CARs é uma sigla em inglês de Controlled Articular Rotations, movimentos rotacionais controlados. Então, quando eu falo para você assim, que eu vou fazer um CARs de ombro, esse CARs de ombro, ele vai envolver todos os movimentos que o ombro faz, né? Então, às vezes, se a gente faz uma circundução, eu consigo fazer uma circundução sem passar por todos os movimentos do ombro. Aqui eu não tenho, ó, rotação interna e rotação externa, concorda? Mas a partir do momento que eu falo, vou fazer um CARs, eu vou passar por todos os movimentos do ombro. Eu vou mostrar o ombro, gente, porque é o que tá mais fácil aqui, né? Então, por exemplo, eu venho para flexão, aí eu passo pela rotação interna, vou lá para trás, né? Desço aqui na adução e termino a rotação interna. Aí eu faço a extensão, faço a rotação externa, venho na abdução e hoje, como a gente fez, ainda tem a adução e a abdução horizontal. Então, todos os movimentos daquela articulação são usados no CARs, tá? A gente tem uma variação do CARs, que são os movimentos axiais, porque daí é só as rotações internas e externas, tá? Então, para começar, quando eu falo de um CARs, eu tô falando de todos os movimentos daquela articulação. Então, por exemplo, se eu vou fazer um CARs de cervical, eu vou fazer flexão, rotação, inclinação, extensão, inclinação, rotação e flexão. E o CARs é um movimento dinâmico, então ele passa por todos os movimentos articulares de forma dinâmica, tá? E a gente tem duas maneiras de fazer o CARs, né? Uma regressão, que é como quando eu paro em cada movimento para entender cada movimento, né? Porque às vezes a gente não tem muita... a gente não costuma fazer aquele movimento, então para aprender, se você faz cada movimento, para e faz, é mais fácil para você aprender e para você trazer as informações que você precisa. Ao longo da sua prática, qual que é o ideal? A gente fazer o CARs de uma forma fluida, tá? Para que a gente combine os movimentos, não tenha quebra, né? Isso quer dizer também, quando a gente está fazendo um movimento mais fluido, que a gente está tendo mais controle do sistema nervoso sobre, né, a nossa amplitude de movimento ativa. Tá? Então, se eu vou fazer um CARs de joelho, quais são os movimentos do joelho? Flexão, extensão, rotação interna, rotação externa da tíbia. Quando eu faço um CARs de joelho, eu passo por todos esses movimentos, certo? Por que eu devo treinar o CARs? O primeiro objetivo maior é porque nós não movemos mais as nossas articulações todos os dias como a gente deveria, né? Por mais que a gente faça esportes, a gente não move sempre a articulação em todas as direções. E as nossas articulações foram feitas para se movimentar. A partir do momento que a gente deixa de fazer um movimento, aquela comunicação... Pensa assim, a gente tem uma comunicação que vem, né, dos nossos tecidos, que vem da cápsula articular, principalmente, que é onde a gente tem o maior número de mecanorreceptores, que são o quê? Sensores que mandam a informação aferente para o nosso cérebro, que vai interpretar aquela informação e vai devolver com o movimento. Então, o que a gente vê? Muitas pessoas, por exemplo, treinam musculação. Quando a gente faz musculação, a gente treina praticamente no plano sagital. Então, por exemplo, se é ombro, eu faço, flexão, extensão, no máximo aqui, abdução, tá? Quando a pessoa vai fazer um CARs de ombro, aonde que ela tem a dificuldade? Na rotação interna, tá? Quando que uma pessoa que faz musculação faz rotação interna do ombro? Praticamente nunca. Se
eu tenho aqueles, pensa assim, ó, eu tenho aqui a cápsula articular, certo? Vamos supor que tá aqui em cima. E aí eu tenho vários mecanorreceptores que eles têm que ficar acesos e ligados, eles têm que ser estimulados para passar a informação de onde está a nossa articulação no espaço e o que está acontecendo nela. Aí então eu tenho lá o mecanorreceptor que está ali na região da flexão. Eu tenho o mecanorreceptor que está na região da rotação interna. Eu tenho o mecanorreceptor que está na região de extensão. Se eu mexo a flexão e a extensão, esses mecanorreceptores vão estar sempre dando informações, tá? Sempre dando, porque eles estão ligados, eles estão sendo estimulados. Porque o nosso cérebro, ele pensa o quê? Eu não quero ser perfeito, eu quero ser eficiente. Então, a partir do momento que eu não estou usando aquilo ali, qualquer coisa no nosso corpo, eu vou fazer o quê? Eu vou desligar, porque eu não quero perder energia. Então, a partir do momento que você para, por exemplo, de... como que fala? De você estimular a rotação interna, o que o seu cérebro vai pensar? Não estou vendo o movimento dessa rotação interna. 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Para que eu vou ficar mantendo essa amplitude de movimento e essa comunicação toda que me gasta energia, sendo que eu posso deixar ali desligadinho. Se um dia a pessoa decidir, aí eu vou fazer o meu trabalho de voltar. Mas se não, não vou ficar gastando energia aqui não. Vai lá e desliga. Só que, além de desligar essa comunicação, aquela região do tecido também não está sendo estimulada. E o que acontece com o que a gente não usa? A gente perde, né? E os nossos tecidos também têm essa questão tecidual de que se ela não é estimulada, ela vai o que? Enrijecendo. Então, uma das coisas muito importantes do CARS é a gente manter a nossa comunicação da articulação com o nosso sistema nervoso central. Porque, de novo, a articulação manda uma informação para o nosso sistema nervoso que vai responder com o movimento. Então, às vezes, você vê a pessoa falando assim, aí você chega aqui e faz a rotação interna. Aí a pessoa, ao invés de fazer a rotação interna, ela faz isso aqui. Porque ela nem sabe, né? O cérebro dela não tá cego, ele não sabe o que é aquela rotação interna, né? Ele não tem a prática daquilo, ele não tem espaço para rodar internamente. Então, o que o corpo faz? Eu preciso realizar uma tarefa. Então, ele vem, eu olho para a pessoa, ela tá fazendo isso aqui. Só que para mim, isso aqui é isso aqui. Né? Porque a informação ali tá desligada, tá? Vamos supor assim, tá na internet discada, né? Não tem comunicação. Então, pensa que tem ali um leque, né? Uma falha na comunicação. Então, a primeira coisa que a gente tem, que se a gente quer ter controle motor, a gente tem que estimular aquele movimento. Quanto mais a gente estimula, mais controle a gente ganha, mais informação e acervo motor o nosso sistema nervoso vai ter. Para quê? Controlar o movimento, certo? Então, por isso, um dos motivos da gente fazer o CARS é manter essa comunicação para que todos os mecanorreceptores envolvidos no movimento daquela articulação sejam sempre estimulados e estarem sempre ativos, para quando uma hora eu precisar usar a minha rotação interna, eu tenha ligação e nenhuma outra parte do meu corpo tenha que fazer aquela rotação interna que o meu cérebro não consegue interpretar. Segunda coisa muito importante do CARS, tá? O movimento articular, né? A nossa articulação precisa de movimento para ter saúde. Por quê? Porque o líquido sinovial, ele é produzido através do movimento, tá? Então, com o movimento dos ossos dentro da cápsula articular, vai estimular a membrana da cápsula e vai produzir líquido sinovial. Tá? Então, a gente lubrifica as nossas articulações através do movimento. O que é uma pessoa, por exemplo, que tem artrose? Uma pessoa que parou de movimentar tanto aquela articulação que, primeiro, esse gel que a gente tem, que é o líquido sinovial, o que é? Pensa assim, a articulação, ela não encosta um osso no outro, tá? Então, ela tem
a cápsula que vem por fora, que é super justinha já, e um tecido fibroso bem firme, tá? Porque senão qualquer coisa a articulação sairia da bola, né? Ali, tipo, ia rasgar. E aí, o que acontece? Para não ter atrito, né? E para ser um ambiente de fácil movimento, a gente tem um gel, né? Que é esse líquido sinovial. Só que, além de a gente produzir através do movimento, a gente renova esse líquido sinovial através do movimento. Então pensa, eu preciso de movimento para estar produzindo líquido novo, para estar renovando. Não faço movimento. Aquele líquido sinovial que está lá, que teria que estar fresquinho em forma de gel, começa a ficar denso, tá? Denso e difícil. Então pensa, tudo que eu tô ali que devia estar deslizando, já tá com o negócio duro, tá? Aquele gel sem qualidade, que não tá lubrificando. Tipo que você vai fazer troca de óleo de carro, você já viu que pinga aquele negócio preto que já não é, ele não desce bonitinho? Então, esse líquido sinovial, ele só vem através do movimento, né? De forma que a gente produza. Você pode ir lá enfiar uma injeção de ácido hialurônico, mas através do movimento é como a gente produz esse líquido, né? Então, que ele é super importante. Outra coisa, a gente precisa de nutrir as nossas articulações. Dentro da cápsula articular, já a cápsula articular, ela tem super pouca vascularização, né? A gente vê assim que quando a pessoa tem um acidente assim que ela rasga a cápsula articular, sai pouquíssimo sangue, porque ela é pouco vascularizada. E esse sangue que ainda chega por volta da cápsula articular não chega lá dentro. Então, como que a gente consegue os nutrientes lá para dentro da cápsula? Através do movimento também. A gente recebe o oxigênio, né, o líquido, todos os nutrientes que a gente precisa através do movimento. Agora, pensa assim, eu tenho aqui, um osso, vamos pôr o ombro, tá? Eu tenho aqui, e eu teria que fazer todo esse movimento, né, que é o CARS, por exemplo, explorar todo o movimento que eu tenho dentro dessa cápsula, para atender fazer todos os mecanorreceptores para produzir o líquido sinovial. Você concorda comigo que se um osso ele fica só assim, ó, a informação dele é pobre e ele vai estar sempre estimulando a mesma área de produção? E se ele fizer isso aqui, ó, dentro da cápsula, a informação que ele vai ter do sistema nervoso, a quantidade, né, de membrana que ele vai conseguir ativar para produzir o líquido, não é muito diferente? E ela não vai estar muito mais nutrida, né? Se a gente estimular essa cápsula inteira internamente, tá? Então, ter a comunicação com o sistema nervoso central, produzir o líquido sinovial, trazer a nutrição para dentro da articulação, tá? Tem mais uma coisa, a gente fazer o remodelamento do tecido. Pensa assim, tudo que a gente não usa, a gente perde. Já falei essa frase aqui. Mas por que ela é importante? Pensa assim. Eu não sei se tem alguém aqui que fez balé quando era pequeno, que fez ginástica olímpica quando era pequeno e que hoje não faz mais, né? E fala, nossa, quando eu era pequena, eu fazia espacate tão fácil. Quando eu era pequena, eu fazia tanta coisa e aí hoje eu não faço mais. Pensa assim. Força é a linguagem das células. E a gente está o tempo todo renovando, né, num renovamento celular. Como que uma célula passa a informação da função dela para outra, principalmente no tecido conjuntivo? Através da força. Então, por exemplo, hoje eu, Thaís, depois de quase 4 anos fazendo isso todos os dias, tenho uma boa amplitude, certo? Thaís, por um motivo, ela fica revoltada e ela fala assim, não vou mais fazer esse CARS. Ou não vou mais treinar mobilidade. O que acontece com a informação que os meus tecidos tinham todos os dias, né? Então, vamos pensar assim, todos os dias a Thaís antes ia lá e tinha esse movimento, certo? Todos os dias eu estava passando a informação através, né, da produção da força para movimentar, para aqueles tecidos assim. Thaís tem essa amplitude de movimento. Aí amanhã
vou lá de novo, Thaís tem essa amplitude de movimento. No outro dia, Thaís tem essa amplitude de movimento. Porque eu tô sempre estimulando também o quê? A passar a informação de uma célula para outra, né? De que eu tenho aquela amplitude de movimento. Amanhã, eu parei. Aí, aquela célula que hoje, que tinha que continuar sendo estimulada para ter essa amplitude de movimento, para de receber aquele estímulo. Outro dia. Qual vai ser a informação que uma célula vai passar para outra? Vai passar dessa amplitude de movimento? Não. Vai passar disso aqui, né? Então, agora a minha célula, é isso aqui que ela faz. Ela fica aqui no computador, no máximo ela pega um negócio em cima da geladeira. Qual é a informação? Aí, depois de 2 anos, 3 anos, 5 anos, a Thaís resolve voltar a fazer o CARS. Aí o CARS dela tá assim, ó. Por quê? Eu não usei. Eu não falei para uma célula, né, quando ela foi passando a informação de uma para outra no remodelamento, né, que ela tinha que manter aquela amplitude. Então, o que o cérebro faz? O que o nosso sistema faz? Se não usa, não perde. Parei de gastar energia para ficar passando informação daquela amplitude de movimento, sendo que ela não usa. Além do que, eu não estou estimulando através da força a comunicação celular. Então, mas consegue recuperar essa amplitude mesmo tendo parado muito tempo? Sim. Para a gente reparar uma amplitude de movimento, não é só o CARS, tá? Aí a gente tem que entrar com as outras técnicas, né? Porque de uma maneira mais específica, com outros estímulos. Mas com o CARS, a gente já consegue melhorar muito de novo. Por quê? A gente tá devolvendo a estimulação do tecido, a gente está devolvendo a nutrição para aquela articulação, tá produzindo novamente o líquido sinovial. O CARS, especificamente, ele não tem como objetivo aumentar a amplitude de movimento. Ela acaba aumentando por essas coisas que eu falei. Mas não é uma coisa que eu falo assim, eu vou só aumentar a sua amplitude de movimento de ombro e deixar você só com CARS. Não é esse o objetivo do CARS. Aí a gente tem que entrar nas outras técnicas que depois, mais pra frente, eu vou falar nas outras lives, tá? Mas, se uma pessoa tá parada há muito tempo, só dela começar a fazer o CARS, ela já vai sim sentir uma melhora na amplitude de movimento dela, tá? Então, a maioria dos idosos, por exemplo, que tem limitação de movimento por quê? Porque parou de movimentar aquela articulação. Então, CARS para idosos é uma coisa assim fantástica, né? Além de melhorar inflamações, porque o movimento ele é anti-inflamatório, né? A gente sabe hoje em dia que quando uma pessoa tem uma dor, ela não tem que parar de movimentar. Ela tem que fazer os movimentos corretos, né? Fazer os movimentos de uma amplitude que seja sem dor, tá? Mas tem que estar sempre movimentando, tá? Então, esses são os maiores benefícios, tá, do CARS, que são maravilhosos. Só de você manter a comunicação do seu sistema nervoso, é o que isso? Consciência corporal. Nutrir e lubrificar a articulação é maravilhoso. Passar o sinal de remodelamento do tecido é outra coisa. Não, o alongamento balístico não tem relação ao CARS, por quê? O CARS envolve principalmente as rotações, tá? E no alongamento balístico é o que? Geralmente é um movimento só, mas a questão do CARS é fazer todos os movimentos. Por quê? Principalmente as rotações. As rotações são os movimentos fundamentais das articulações. Tirando a coluna, que é flexão e extensão, todas as outras articulações, o movimento fundamental são as rotações. Por quê? Porque são os movimentos, né, mais internos da articulação que precisam de mais espaço para acontecer. Então, se eu tenho uma boa rotação interna e externa, isso quer dizer que eu já tenho um bom espaço ali dentro da cápsula articular que vai ajudar os outros movimentos a acontecerem, tá?
Se, por exemplo, a pessoa tem um problema de flexão de ombro, tá? O que que acontece? Você sempre dá uma olhada na rotação, principalmente interna do ombro da pessoa. Por quê? Se ela não tem rotação, com certeza a flexão dela e a extensão vai ser prejudicada, tá? Aí, se a pessoa tá com uma restrição em flexão, ela tem uma boa rotação, aí você vai trabalhar diretamente na flexão, que é um treinamento linear, que é outro bloco do treino de mobilidade, tá? Gente, tá aqui. Para quem é o CARS? Para todo mundo. Para todo mundo. Seja uma pessoa idosa, seja uma pessoa jovem, seja... A não ser crianças muito pequenas, também podem fazer, mas não é tão necessário assim, porque elas já devem ser estimuladas de outras maneiras. Mas adolescentes, adultos, pessoas que têm restrição de movimento, sim. A gente só tem uma regra de ouro no trabalho de mobilidade e também no trabalho de CARS. É você achar uma amplitude de movimento sem dor, tá? Sem dor. Isso sempre. Por quê? Lembra que eu falei que a gente tem um monte de mecanorreceptores, de neurônios sensoriais que passam informação para o nosso sistema nervoso? A gente tem um, que é o tipo 4, que ele é só para dor. E ele só é estimulado quando tem alguma coisa errada. Então, se ele tem aqui, a dor é o meu corpo falando, tem alguma coisa errada aí. Aí eu sei que eu não quero aquele mecanorreceptor estimulado o tempo todo. Esse eu não quero. Então, se eu tenho uma dor no ombro, na flexão do ombro, aí toda vez eu falo, ai, doeu, aí eu vou. Ai, doeu, eu vou. O que eu tô fazendo? Eu tô estimulando o sistema de dor, que a gente sabe que não é só lá dentro, né? Tem muito dessa parte sensorial e neurológica, né? Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho dor na flexão, qual é a amplitude antes de eu sentir dor? Putz, eu consigo subir o meu braço até aqui sem dor. Vai ser aqui que eu vou fazer, tá? Se é aqui que eu vou fazer. Se eu consigo trazer o braço aqui, ok. Mas se eu preciso abrir o braço aqui para fazer sem dor, é aqui que vai começar o meu CARS. Que conforme você for fazendo, conforme for indo, vai melhorando, tá? Vai ajudando. Aí você entra também com as outras técnicas, mas só de você movimentar sem estimular isso, fazendo o movimento de uma forma correta, já vai o quê? Trazendo mais lubrificação, trazendo todos esses benefícios que eu já te falei, e isso vai refletir. Então, pessoas que são muito limitadas, geralmente têm uma boa melhora só com o CARS. O CARS, eu digo assim, o treino de mobilidade ele é dividido na parte do CARS, né, e as outras técnicas para aumento e controle da amplitude. Uma coisa muito importante também sobre o CARS, são os movimentos sem compensação. Tá? Então, é o movimento na minha maior amplitude, sem dor e sem compensação. Então, se eu tenho que fazer um CARS do ombro, eu quero o quê? No treino de mobilidade, a gente isola uma articulação, tá? A gente quer trabalhar só aquela articulação. Então, depois, quando você tiver uma boa articulação, você vai fazer os treinos, os exercícios combinados e tal. Mas, nosso objetivo principal é trazer o movimento daquela articulação. Então, se eu quero trabalhar o ombro, eu vou fazer o meu corpo inteiro se estabilizar para mexer apenas o ombro. Até porque eu sei que se eu faço isso aqui, não é real do meu ombro. Isso aqui é o meu corpo todo querendo fazer um movimento, tá? Então, movimentos rotacionais controlados na maior amplitude, sem dor e sem compensações, tá? Então, todo mundo, eu vi na caixinha lá, um bailarino deve fazer, precisa fazer CARS, deve fazer CARS? Era uma pergunta assim. Lógico. Todo mundo precisa fazer CARS, porque a gente não move mais a nossa articulação e agora a gente sabe de todos os benefícios que esse movimento tem para a nossa articulação, tá? As dores, as restrições vêm por quê? Principalmente, é lógico que às vezes você cai, você se machuca e tal, mas a maioria das vezes é o quê? Não tem aquele movimento que a sua articulação precisa e aí começa a entrar as compensações em jogo que vai machucar o seu corpo, porque é uma outra articulação tendo que fazer o movimento daquela articulação que não está fazendo o que ela deveria, tá? Deixa eu ver aqui.
quais os benefícios, para quem é o CARS, para todo mundo. Quando treinar o CARS? Essa é uma. Depois eu olho as perguntas de vocês, tá, gente? Quando treinar o CARS? O CARS deve ser feito todos os dias de manhã, como a sequência que a gente fez hoje, que a gente vai fazer os outros dias. Por quê? Já falei pra vocês todos os motivos da gente fazer o CARS todos os dias. E por que de manhã? Pensa assim, você passou a sua noite lá, a noite inteira dormindo, já mais ou menos numa posição, né? Que a gente não se mexe, a não ser eu, né? Mas a gente não se mexe muito à noite, tá? Mas você ficou numa baixa, você desligou o seu sistema e você tá lá parado. Quando você acorda de manhã e você faz o CARS, você já está nutrindo, você já está produzindo líquido, você já está dando o sinal dos seus tecidos e você está ativando toda a musculatura. Por quê? A articulação em si, ela não se mexe. Se eu falar assim, cápsula articular se contrai, ela não vai se contrair. Quem contrai é o músculo e o músculo passa força, né, para a articulação e o músculo que mexe a articulação. Então, quando eu faço um CARS, é a minha musculatura já ativando e preparando a minha articulação para o dia, para as atividades do dia, né? Não precisa ser só antes do treino. Eu tenho que preparar as minhas articulações para o dia. Por quê? O tempo inteiro eu dependo delas para me movimentar. Então, a sequência de manhã, ela é obrigatória, né? Eu até falo assim sempre nos meus posts, tá? Eu lembro sempre nos meus posts que o CARS é feito para ser feito todos os dias, tá? E se você não conseguir ter essa disciplina ou esse entendimento da importância do CARS diário, você ainda não se conectou totalmente com o treino de mobilidade. Tá? Porque as pessoas só pensam na questão de eu preciso aumentar a minha amplitude de movimento, mas não pensam na saúde da própria articulação e na longevidade dessa articulação, tá? Porque eu quero ficar uma velhinha que eu consiga fazer tudo que eu faço hoje, né? E eu sei hoje que eu preciso disso todos os dias né, por conta de todos esses fatores que eu já falei para vocês. Então, fazer o CARS de manhã, tipo, obrigatório. Tá? Se por acaso você não consegue de jeito nenhum, não dá para fazer de manhã, faça em outro momento do seu dia. Ok, mas você precisa dar esse estímulo todos os dias para suas articulações. Você pode fazer o CARS como um aquecimento de treino. Para mim, é o melhor aquecimento de todos. Por quê? Eu vou estar novamente estimulando a lubrificação daquela articulação e preparando aquela articulação, além do que fazendo força com toda a musculatura que move o meu ombro, né? Quando eu tô aqui, eu não tô fazendo força só com o meu peitoral, não tô aquecendo só o meu peitoral, eu tô fazendo força com toda a musculatura que envolve todos esses movimentos articulares, tá? Então, por exemplo, assim, eu vou treinar, só que eu não quero fazer todos os CARS de novo, né? Já fiz de manhã, não quero fazer todos os CARS de novo no aquecimento. Quais são as principais articulações envolvidas no meu treino hoje? Putz, eu vou usar muito quadril, eu vou usar muito a coluna e eu vou usar muito o ombro. Eu faço CARS para essas 3 articulações, tá? Se eu não conseguir fazer de manhã e quero fazer a sequência toda como um aquecimento do treino, eu posso? Pode, com certeza. Eu fiz tudo de manhã e quero fazer tudo de novo antes do treino, eu posso? Posso, não tem contraindicação, tá? Você pode fazer o CARS quantas vezes no dia você quiser, tá? Eu posso fazer o CARS no final do treino, tá? Eu acho mais importante fazer ele como aquecimento, mas você também pode fazer no final do treino como um regenerativo, tá? Então fui lá, tô toda dura, treinei pra caramba aqueles músculos, fiz aquele treino super intenso, eu faço um CARS de maneira mais leve, intensidade mais leve, pra recuperar, né, e pra relaxar aquele tecido. Não vou falar sobre intensidade de CARS hoje, porque vai ser a live de amanhã, tá? Em diferenças, qual que é o tema da live de amanhã? Diferenças e intensidades dos CARS, tá? Vai ser a live de amanhã. Então, eu posso também, por exemplo, eu tô fazendo um treino de musculação de ombro, tá? Então, vou lá, treinei pesado, eu pego e faço uma super série com um movimento de CARS em intensidade altíssima. Isso não é quase uma fadiga, uma super série?
entendeu? Quem que move a articulação? Os músculos, tá? Então, eu posso fazer o CARS de manhã, eu posso fazer o CARS como aquecimento, eu posso fazer o CARS no meio do treino, eu posso fazer o CARS como regenerativo e você pode fazer o CARS para dormir à noite quando você chega em casa. Tô muito cansada, tô muito estressada, senti muita dor no meu pescoço hoje porque eu fiquei olhando, a gente olha muito para baixo. No meio da aula, você tá dando aula, você tá sentindo aquele peso assim de já tá um tempão. Para ali, ó. Quando o aluno vai beber água, dá uma giradinha no pescoço, para um lado, para o outro, faz uma volta bem caprichadinha, outra volta, isso já vai trazendo o quê? O problema é a gente não mover as articulações, tá? Então, eu posso fazer para tudo. O que vai mudar aí entre de manhã, no meio do treino, aquecimento, é a intensidade que eu vou usar esse CARS. Mas disso eu vou falar amanhã. Vou responder as perguntas de vocês, que eu vi que tem bastante. Espero que tenha ficado claro. Depois vocês me dão um ok aí se ficou claro dos benefícios, tá? Do CARS e do porquê que a gente deve treinar CARS. O CARS ajuda para avaliar o aluno saber sua dificuldade articular? Com certeza. Paty, se você já viu lá na plataforma, que eu sei que você está no InMove, você tem avaliações de CARS. Tá? Então, tanto para você, a gente faz uma avaliação dinâmica das articulações através do CARS, né? Vê o quanto a pessoa está compensando, qual é a amplitude articular daquela pessoa naquele movimento. Então, filma a pessoa, mostra para ela, tá vendo que aqui você está jogando o seu corpo pro lado? Não, você tem que ficar reto. É um feedback maravilhoso fazer uma avaliação dinâmica com o CARS, tá? Raquel com certeza vai recuperando a amplitude de movimento. Paulinha tem a nossa aula lá, bônus no programa, e ela falou muito das articulações, do como é importante a gente movimentar, né, Paulinha? Na visão bioemocional, e o CARS ele é importantíssimo para isso. Aqui, quem tem síndrome do ressalto de quadril? Gente, todo mundo pode fazer CARS. Desde que respeite a posição do corpo, que ela se sinta confortável, né? A posição que ela vá fazer fique confortável e que seja uma amplitude na qual ela não sinta dor e uma intensidade leve. Se eu tenho uma pessoa que tem lesão, eu vou começar com aquilo devagar com ela. Não posso chegar para uma pessoa que tem dor, uma lesão, e já meter um 100% não. Mas eu vou começar a trazer a consciência. Quando uma pessoa tem lesão, qual é uma parte que ficou muito comprometida? A comunicação daquela articulação. Ela só tá ali com os mecanorreceptores tipo 4 ativos. Não, eu tenho que trazer o movimento dentro da segurança que ela pode, tá? E isso, inclusive, vai ajudar. Então, pessoas que têm tendinite, pessoas que têm bursite, todas essas ites, o CARS é maravilhoso. Só que você tem que respeitar a amplitude de movimento sem dor, tá? Todos podem fazer mesmo com restrições articulares? Devem. Tá? Só que você vai respeitar a amplitude de movimento que a pessoa pode fazer sem dor, tá? Regra de ouro, sem dor, tá? Na aula 1, o exercício de torácica você orientou para fazer quebradinho. Pensar na fluidez seria um nível mais avançado do exercício? Com certeza, tá? O CARS de torácica, ele é, assim, um dos mais difíceis de fazer, tá? E ter esse controle e essa consciência do movimento todo. Então, como eu falei na aula, a gente fez uma regressão ali, né? Então, eu primeiro fiz as pessoas vocês entenderem o que era cada movimento. Porque se eu chegasse já para vocês para fazer isso aqui, ó, você ia fazer assim, ó. Tá? Então, antes da gente querer um movimento fluido, o que é um movimento fluido? Um movimento que tem um controle mais fino, tá? Para ter um controle mais fino, eu tenho que ir do básico para o mais avançado. Então, primeiro eu entendo, falo para o meu sistema, ó, isso aqui é uma flexão, isso aqui é uma rotação, isso aqui é uma inclinação, isso aqui é uma extensão, aqui é uma inclinação, aqui é uma rotação e aqui é a flexão novamente. E aí vou repetindo. Conforme eu vou dominando cada posição, eu consigo fazer sem quebra. Porque a nossa intenção é fazer o movimento mais consciente possível. Então, todos os CARS, a gente pode fazer ele numa regressão, que seria
quebrando o movimento. Então, por exemplo, posso fazer um CARS de cervical assim, ó. Desço, giro, inclino, vou para trás, inclino, giro e fecho. Isso é um CARS. Mas, quando eu tenho mais controle, o que eu tenho? Um movimento fluido e sem quebras. Tá? Então, os movimentos fluidos do CARS são sim mais avançados. Tem alunos que sentem dor e não falam ou não querem continuar o movimento. O que eu faço? Você tem que conversar com eles, tá? Você tem que falar assim, nós vamos fazer um movimento numa amplitude que você não sinta dor. Então, se você sente dor aqui, ó, pega o braço da pessoa e fala, ó, você vai me falar até onde a gente pode ir antes de doer. Aí você fala assim, ó, tá vendo aqui doeu? Não, eu quero que você venha só até aqui e faça, tá? Porque o objetivo desse exercício é não sentir dor. Uma pessoa que ela tem medo do movimento por conta de dor, ela tem cinesiofobia. Então, você tem que ter um outro trabalho de ter confiança com ela. Falar, olha, esse exercício, explicar todos os benefícios que eu falei pra você aqui do CARS, entendeu? Porque não é simplesmente vem aqui e faz esse exercício. Não, explica, ó, a gente vai começar a trabalhar esse movimento pra, inclusive, tirar a sua dor. A gente vai fazendo uma amplitude que você não sinta dor, né? Pra você ter confiança, pra você começar a resgatar esse movimento, tá? Se o aluno não sente dor, mas a região estala ou faz um barulho de alguma forma, pode manter naquela amplitude? Existem dois tipos de estalo, tá? Aquele estalo que parece um estalo bem fininho, fica... E aí, geralmente, é no começo da articulação e tem aqueles estalos mais ocos, né? Fica tuc, tuc. Os estalinhos pequenininhos não tem problema nenhum, porque geralmente é diferença de pressão que tem dentro da articulação que faz aquele barulho. Quando uma pessoa estala e não tem dor, ela também pode continuar fazendo. Só que esse estalo oco está mostrando o quê? Que falta espaço dentro daquela cápsula, tá? Então, ok continuar fazendo com estalo, mas aí você vai ter que ver em qual movimento está gerando aquele estalo, para depois, com as outras técnicas, trabalhar especificamente para abrir um espaço maior ali dentro daquela cápsula. E não ficar, geralmente, bate o tendão, desliza assim, faz aquele barulho, tá? Mas o barulho de osso com osso, assim, é muito difícil, porque os ossos não devem se encostar, a não ser que esteja tão restrita a sua cápsula, tão dura, né, que aí um osso tá mexendo no outro. Mas geralmente, quando um osso já tá encostando no outro, tem dor, tá? Então, pode continuar fazendo, mas saiba que se tem estalos muito ocos e muito altos, você tem que trabalhar de uma forma linear porque a outra parte da mobilidade a gente vai especificamente, no CARS a gente vai no geral, né? Nas outras técnicas a gente vai assim, poxa, eu vi que a pessoa não tem rotação interna de ombro. Então a gente vai especificamente trabalhar a rotação interna de ombro para ganhar mais amplitude, para fortalecer e para trazer mais comunicação diretamente, tá? Pode deixar a foto dos movimentos no grupo para lembrar, já que a live vai sair do ar? Não, amanhã vai ter outra live, quarta vai ter outra live, quinta e sábado. Vão ter 5 dias de live de CARS, tá? E aí depois disso tem o programa InMove, que daí você se inscreve lá, compra e tem 1 ano de acesso. Com tudo isso aqui muito explicadinho. Thaís, e quantidade de movimentos por articulação? Boa pergunta. Gente, de 3 a 5 movimentos está ótimo, tá? Se você fizer de forma controlada, lenta, com bastante consciência, de 3 a 5 movimentos, tá bom. Isso não quer dizer que você não possa fazer 10 movimentos. Só que a exigência neuromuscular é muito grande. Então, a chance de você fazer 10 movimentos super bonitinhos e super concentradas não é muito grande, você pode fazer, tá? Só que eu prefiro que você faça menos e muito focado no que você está fazendo do que faça um volume muito maior e perca ali no meio, tá? Então, entre 3 e 5 movimentos, tá ótimo. Quer fazer 10? Faz. Mas você sabe que a fadiga ali pode atrapalhar um pouco a qualidade do seu movimento, tá?
Thaís, quem tem neuroma de Morton sem tirar melhoras? Muita gente já me perguntou desse negócio, tá? Eu fui ver, é o seguinte. Quando a pessoa já tem o neuroma de Morton, que eu li, né, quando eu fui pesquisar, é que é caso cirúrgico, tá? Mas a gente faz o CARS para prevenir e não ter o neuroma de Morton, e se a pessoa tiver para depois não voltar, tá? Mas eu acho que dependendo do grau que tá, já é cirúrgico, tá? Porque nunca tinha ouvido falar disso, é um negócio no pé, né? Que acontece no dedo do pé, tá? E aí vai ajudar a prevenir para não ter, né? Ou para não voltar. Mas se já é um grau muito grande, aí é caso cirúrgico. Foi isso que eu entendi, que eu aprendi. E eu não conheço ninguém que tenha trabalhado o CARS para poder me dizer, né? Se melhorou só com o CARS, tá? Opa. Pera aí, gente. Desce aqui. Se eu faço uma prática intensa de parada de mãos, por exemplo, sempre pela manhã, às 6 da manhã, meu CARS deveria continuar numa intensidade de 0 a 10, 3, ou devo aumentar a intensidade? Vou falar disso amanhã, tá? Mas o CARS de aquecimento, a gente vai no máximo até 50% da força, tá? Não precisa mais que isso. Você vai perguntando e eu respondo sem querer. Te ouço tanto que já entendi o que é e para que serve. 10 meses de prática sai. Sim, eu faço sempre. O bebê pesou, doeu torácica, eu faço. Exatamente. Doeu na hora, já para se você puder e faz ali 3 movimentozinhos. Você vai demorar nem 1 minuto para fazer. É maravilhoso. Tá? Sentiu um peso, ficou muito tempo na frente do computador aí, vocês que estão dando aula online, faz o gato. Quantas vezes... Todas as aulas que eu começo dos meus alunos, o primeiro exercício é o gato. Eles já até sabem, né? Já falam, vamos lá pro nosso gatinho, tá? Para preparar a coluna, que a coluna é uma das que mais sofrem, né? No dia a dia. Para fazer de manhã, quanto tempo? Como eu disse, a minha prática hoje em dia, de manhã, de CARS, dura em torno de 12 minutos. Aquela sequência toda que a gente fez na aula de manhã, eu faço em 12 minutos. Por quê? Eu já tenho prática, né? Mesmo fazendo devagar, eu sempre posto nos stories, né? Eu fazendo CARS um ou outro de manhã, devagar, tá? Mas eu já sei, né? O meu corpo já sabe, já entende, eu já sei a sequência. Então, em 12 minutos, 10 minutos, eu termino aquela sequência. Enquanto vocês estão aprendendo, que vocês estão prestando atenção no corpo de vocês, todas as informações, vai demorar ali uma meia horinha. Mas a prática que leva à perfeição. Conforme você vai fazendo, aquilo vai se interiorizando e vai ficando mais fácil. Não porque fica mais fácil que você vai fazer de qualquer jeito. Porque a gente tem aquela questão, né? De, tá fácil isso aqui pra mim, então eu vou fazer olhando no celular. Não. Sempre focado, porque eu quero a comunicação total, tá? Do movimento. Eu quero manter todos os mecanorreceptores acesos. Eu quero todo o remodelamento tecidual. Eu quero, muito líquido sinovial dentro da minha articulação. Então, eu tô fazendo sempre o movimento olhando para dentro, tá? Para corredores, como forma de aquecimento, poder fazer para os dedos do pé, tornozelo e quadril já é bem produtivo. E joelho também. Com certeza, com certeza. Aí você faz aí uns 5 movimentos para cada, tá? Perfeito, para corredor, perfeito, para qualquer esporte, tá, gente? Tem um cara lá que eu sigo, às vezes eu compartilho os negócios dele, eu acho maravilhoso. Ele faz um trabalho, ele é do FRC, ele faz um trabalho de base, trabalho de atletas de base, tá? Então, adolescentes, você vê a molecada fazendo mobilidade, fazendo CARS, é incrível. O CARS é um alongamento, também logo ajudará na melhora de dores articulares e musculares. O CARS, ele não é um alongamento, tá? Ele é um movimento ativo. Se eu faço na maior amplitude de movimento, o tecido que eu estou, né, trabalhando, então, por exemplo, se eu estou fazendo um CARS aqui e eu vou na minha maior amplitude, eu tenho um alongamento, mas ele é ativo, tá? Não tem nada me segurando, mas eu não diria que ele é um alongamento, eu diria que ele é um movimento ativo. Ele melhora nas dores articulares e musculares também. Então, se vocês estão, por exemplo, muito doloridos de um treino, nossa, treinei perna, nossa, tô daquele jeito que eu não consigo andar. Faz um CARS de intensidade leve, tá? Para mexer, movimentar, trazer movimento para aquele tecido, hidratar aquele tecido. Com certeza. Pega o ego às vezes, né? A pessoa não quer aceitar que a amplitude dela é aquela naquele momento, daí acaba ignorando a dor. Michele, você pegou num dos maiores pontos
sobre o treino de mobilidade. As pessoas estão acostumadas a fazer movimentos sem, não é nem que tipo de qualquer jeito, mas sem estar prestando atenção, né, sobre o que é um movimento real da articulação e o que é um movimento com compensação, tá? Então, quando a gente coloca aquela articulação para dar um movimento que ela mesmo tem, o que acontece? As pessoas tomam um susto. Eu tomei vários sustos em todas as minhas articulações, porque eu era dura igual um pau, né? Então eu falava, gente, não acredito que eu só tenho isso aqui. A pessoa vai lá, aí ela vai fazer sem mexer, vem aqui. Muitas pessoas desistem, porque, tipo, ficam frustradas e elas desistem de fazer o treino, tá? Falam, ai não, isso aqui é difícil, ai não, isso aqui não, olha, não leva jeito. Muitas pessoas ignoram a dor porque elas querem fazer o movimento que elas querem, não o movimento que a articulação delas tem para elas, tá? Então, respeite o seu corpo. Por isso que a gente tem que estar olhando sempre para dentro, porque a dor é um sinal de que já foi além, de que tem algo errado, tá? E se você está começando agora e você tem aquela amplitude que é muito diferente da que você imaginava, aceita e fala, tá bom, é aqui que eu vou começar e daqui que eu vou evoluir. E acabou. Tá? E aí você tem que pensar, mais do que desistir, você vai falar, putz, nossa, tá um pouco pior do que eu imaginava, então eu preciso treinar porque minha articulação não está dando, não está fazendo o que ela precisa fazer, tá? Junta a terapia a teoria da Paula, vai lá nos posts dela, bioemocional é maravilhoso. Tá aí, quando existe um rompimento parcial da articulação do ombro, pode fazer o CARS? Você vai fazer com muito cuidado. Tá? Com muito cuidado, tá? Se eu sei, você vai fazer numa amplitude muita segurança e numa intensidade bem leve, tá? Mas pode fazer tudo isso. Gente, quanto que é a amplitude que a pessoa pode fazer ou o que é um leve é de pessoa para pessoa, né? A pessoa vai ter que se olhar, se é seu aluno, você vai ter que olhar, olha a feição dele, né? Se a gente tá falando aqui que não pode ter dor, o que você tem que fazer? Se a pessoa ai não tá doendo. Não tá doendo. Lógico que tá doendo, que tá incomodando. Você tá vendo na cara da pessoa que ela tá com dor, tá? Então estejam atentos, tá? Nessa coisa. E o CARS, ele é muito bom porque a carga do CARS é interna, né? Então a gente faz uma contração interna, né? A gente usa a nossa contração voluntária, que a gente chama, para mover a articulação. Então não tem uma sobrecarga que pode machucar essa pessoa, mas mesmo assim, numa amplitude de muita segurança e numa intensidade leve. Thaís, no CARS de ombros e escápulas devem se mover naturalmente ou preciso delas estáveis? Estáveis, tá? É muito diferente eu fazer isso de eu fazer isso. Eu preciso de uma escápula estabilizada para o meu ombro se movimentar, só o ombro, tá? Meu cliente teve melhora com o trabalho de mobilidade articular. Não tem como. Se você faz de maneira... Qual que é o maior segredo do treino de mobilidade? Como todos os outros tipos de treinamento, é a constância. Se você fizer um CARS hoje, fizer um CARS semana que vem, daqui um mês... Se você fizer um CARS 4 vezes por semana, se você fizer um CARS 2 vezes por semana, ok. É a mesma coisa que você ir para academia 2 vezes por semana. Você vai ter um resultado? Vai. Mas se você for todos os dias, né? Se você for 4 vezes, 5 vezes, quanto mais você for, mais resultado você vai ter. Porque o que importa é a constância. Quando abre as inscrições para o curso do InMove? 28 ou 29 de março. Então, estejam ligados já que no final do mês vai abrir as inscrições para o programa. Que vai ficar só uma semana aberta e depois eu fecho e aí só lá para frente. Thaís, estou com meu piriforme péssimo dolorido. O CARS de quadril estou fazendo. Faço quadril e coluna? O CARS? Sim. Quadril, coluna, joelho, faz todos, tá? Mas se você sabe que é muito muscular... Vale a pena você ir num profissional que vá também fazer uma terapia manual, tá, gente? É uma coisa que eu sempre... É a última coisa que eu vou falar aqui, que senão vai cair. É uma coisa que eu sempre falo que é muito importante. O trabalho de mobilidade, ele é maravilhoso.
mas existe momentos que é necessário uma terapia tecidual, de uma pessoa ali manipular o seu tecido, que vai inclusive fazer o seu trabalho de mobilidade deslanchar ainda mais, tá? Não é todo mundo, tem gente que só com o trabalho de mobilidade resolve, mas tem horas que, por exemplo, eu faço, tava tudo bem, comecei a fazer a certificação do FlowFit, que me exigiu um posicionamento de escápula e de ombro que eu não estava acostumada, e eu comecei a sentir muito a escápula e o ombro aqui. Fui no osteopata, mas eu sabia que não era articular, tá? Ele foi lá, mexeu, mas melhorou na hora, depois voltou. Fui numa pessoa que trabalha com fáscia, do Rolfing, e ela falou, eu fiz lipoaspiração em 2006, e eu fiz a minha prótese de silicone por baixo do músculo. O que aconteceu? Fibrose. Ela falou, tá vendo isso aqui, Thaís? É tudo aderência. A minha escápula, a esquerda, ela não conseguia fazer a depressão com a rotação, porque ela batia na costela. Isso bloqueava o movimento e subia para cá, tá? Então, ela começou a fazer um trabalho para mim de soltar o quê? O tecido, coisas que com a mobilidade eu já fazia, entendeu? Então, eu precisei de uma intervenção, porque aquela aderência do tecido ali precisava de uma intervenção manual mesmo, tá? Então, se você tá fazendo e vê que tem alguma coisa ali que não está melhorando, vale a pena procurar um fisioterapeuta, um osteopata, uma pessoa que trabalha com fáscia, tá? Mas veja primeiro se aquilo lá, né, faça um tempo com constância, conheça o seu corpo e fala, putz, acho que aqui tem alguma coisa a mais, então eu vou dar uma olhada, tá? É sempre um trabalho multidisciplinar, tá, gente? Sinto dores na torácica, fazer o gato resolve? Linda, eu não posso te falar que ele resolve. Eu vou te falar que ele vai melhorar muito, tá? Em quanto tempo e tal, e dependendo, se a pessoa tem uma retificação de torácica, eu tenho. A minha torácica hoje em dia tá muito melhor. Eu não tenho uma flexão de uma pessoa normal, mas eu tenho hoje em dia uma flexão. Só que quando eu durmo e acordo, os dois CARs que eu mais sinto diferença é torácica e cervical. Tá? Então, geralmente, o que eu posso te dizer é, geralmente, as dores na torácica melhoram com o gato e com o CARS de torácica também, não só o gato, tá? Mas se ele vai resolver o seu problema especificamente, eu não posso te dizer porque eu não te conheço, tá? Então, ó, se você tem dor na torácica, tem dor na cervical, aí o buraco é mais embaixo. Precisa avaliar toda a sua coluna, para ver, provavelmente a sua lombar também não tá bem, as suas escápulas provavelmente estão mais rígidas. Aí, por isso que é importante fazer o CARS, que a gente faz pro corpo inteiro, né? Então, não é só porque eu tenho dor na torácica que eu vou fazer só da torácica. Não, eu tenho que fazer no corpo inteiro, porque às vezes aquela dor vem de uma compensação de outra parte que não tá mexendo, tá bom? Então, façam para todas as articulações, estimulem todas as articulações, mesmo aquelas que vocês acham que tá boa, continuem, façam para que ela continue boa, tá? E olhem sempre as rotações dos movimentos. Combinado? Amanhã, 6 horas da manhã, teremos prática novamente de CARS. Vou fazer alguns exercícios diferentes, com posições base diferentes, pra gente ver a diferença. Se você fez hoje já, faça amanhã também, faça todos os dias, porque a gente vai ter bastante informação, tá? Essa live aqui vai ficar até às 6 da manhã, de amanhã, então compartilha com seus amigos que não conseguiram assistir ainda. E a do CARS eu vou tirar agora do ar. Muito obrigada, até amanhã e... como diz a Carla, bora praticar. Beijo, pessoal. Né, Carlinha? Praticar.